e eu tô aqui com o José já pronto para a nossa conversa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, olha, o doutor José Rogério de hoje, médico, tem uma vida lá no início, lá na infância, muito diferente da vida de hoje, né? Me conta um pouco de como era aquele processo. Você passou por uma pobreza muito profunda, seus pais também, sem muita condição, inclusive, de ter uma melhora de vida, eram analfabetos. Como era viver aquele período, doutor? Isso mesmo. Eu nasci numa cidade no interior do estado do Ceará, né? Meus pais sempre foram agricultores. Agricultores, filhos de agricultores de uma família bem pobre, né? Para não falarmos paupérrimos. Com a grande crise do Nordeste no ano de 86, os meus pais imigraram para o estado de Rondônia, a convite do meu tio. E lá as coisas não continuaram muito boas, né? Por muitos anos, meu pai, meu irmão mais velho, né, trabalhava apenas aí para o sustento próprio da família, basicamente trabalhando em troco da comida, né? Morávamos assim, chamamos de casa de pau a pique. É uma casa construída com lascas e cobertas com tábuas, né? Onde é possível ter uma comunicação com o meio externo, porque há grandes frestas. Piso de chão, né? E passávamos aí todos os tipos de necessidade, né? Das mais básicas de alimentação, de vestes, de assistência à saúde. Meu pai é analfabeto total, meu pai não consegue nem assinar o nome, e minha mãe, ela estudou até a quarta série, não chegou a concluir, mas ela consegue ler, consegue escrever. Então, assim, sempre tivemos uma infância muito difícil, né? Desde da infância, desde a adolescência, né? Frequentando escolas públicas, né? De péssimas qualidades. Eu lembro que no meu ensino primário, da primeira à quarta série, eu estudava numa sala de aula onde os alunos da primeira série estudavam com os da segunda, com os da terceira e com das quartas séries. Ou seja, eram todos na mesma sala, no mesmo horário, com o mesmo professor. Com isso já dá para ter uma noção mais ou menos de como era ali o ensino. Pois E é, eu a gente lembro até. assim, Oi, doutor. A gente até viu que em determinado momento vocês iam dormir porque não tinham o que comer. Então, para que a fome não viesse assolar, né, a vida de vocês naquele momento, vocês iam para o sono para não sentirem fome. Uma pobreza bastante profunda, como o senhor está relatando aqui. Mas assim, naquela época, com a idade que você tinha noção do tamanho da pobreza, da diferença social em relação a outras pessoas? Ou você vivia a vida, achava que aquilo era a vida de todas as pessoas? assim, eu não tinha muita noção do meio, vamos dizer assim, do convívio social, porque eu nasci na pobreza e por muitos anos vivemos na pobreza, não tinha um contato com cidades, com pessoas de outras classes, né? Era basicamente assim, vivíamos com pessoas da mesma classe que a gente. Então, para a gente, para mim, para minha família, isso era normal, né? A necessidade de alimento, a necessidade de roupa, a necessidade de assistência à saúde, era tudo muito difícil, mas para a gente era uma coisa normal, era uma coisa meio que habitual, porque todos os vizinhos ali, a grande maioria, passavam pelas mesmas necessidades que nós, né? Então, para mim era uma coisa meio que habitual, né? Tanto que quando eu me tornei adventista, com a minha conversão, eu comecei a ver outro mundo, né? Outra realidade, né? Outra convivência, e isso me fez com certeza abrir os olhos e enxergar o mundo de forma diferente. Doutor, e quando você passou a frequentar a escola, quais foram as dificuldades nesse momento? Tanto de aprendizado, porque uma criança que não consegue se alimentar bem, a gente sabe que tem uma dificuldade, inclusive, de conseguir aprender, né? E como era lidar com as outras crianças? Porque eu imagino que você não tinha muita condição de ter os mesmos materiais, a mesma condição que outras crianças tinham.
Isso era muito difícil, era muito complicado. Eu lembro, eu comento isso com minha esposa hoje, que na época a gente não chamava de bullying, né? Mas chamávamos de sarro. Ah, o Rogério é visto como o garoto do sarro da escola, porque eu ia com o mesmo calção todos os dias, com a mesma camiseta Aham. todos os dias. O chinelo que nós usávamos era um chinelo que o meu pai mesmo às vezes fabricava. A gente pegava resto de um pneu de um carro e ele cortava, lapidava, lixava e era a sandália que usávamos. Então, muitas vezes éramos, né, motivos de chacota. E com certeza, com isso, muitas pessoas acabam se levando para o lado negativo. Mas eu sempre fui muito positivo, né? E via isso não como de uma forma negativa. Na minha cabeça, na minha concepção, isso para mim me dava força, sabe? Eu falava assim, eu pensava, poxa vida, vou mostrar para esse pessoal, vou mostrar para esse povo que não é assim, que um dia eu vou ser alguém na vida. E eu sempre acreditei nisso. Mas que consciência boa que você tinha, né, doutor? Porque essa questão toda de uma pobreza extrema, como você viveu, aí depois uma diferenciação como essa na escola, como você disse, né? Na época não chamava bullying, mas já era bullying. Então, as causas, elas não são só financeiras, mas elas podem levar a um prejuízo psicológico também. E você viveu outras questões no contexto familiar, o teu pai acabou se afundando bastante no uso de algumas drogas, né? Cigarro, o álcool. Eh, Você ter conseguido manter essa consciência de eu vou dar certo, eu vou conseguir uma coisa diferente, eu vou ter um outro futuro, não seria o caminho mais comum, né? Não, com certeza, né? Assim, eu lembro que o meu pai, inclusive, estávamos passando por tanta necessidade, por tanta dificuldade, e o meu pai ele sempre trabalhou muito, assim, ele sempre foi um cara muito trabalhador. Ele fumava muito, ele bebia muito, mas ele amava a família e trabalhava e dava a vida e o sangue por ela. E acho que ele vendo tudo que passávamos, eu lembro que na época ele trabalhava para um advogado, ele cuidava de um sítio do advogado, e esse advogado sofreu um acidente. E meu pai já estava 2 anos sem receber nenhum salário, né, tendo que manter o sítio do cara e tendo que cuidar da gente. Ele entrou numa depressão, tentou o suicídio, mas graças a Deus, Deus foi milagroso e acabou livrando dessa fatalidade. E com certeza, assim, foram momentos muito difíceis da minha vida. E depois, assim, de um tempo, as coisas não mudaram muito, né? Vieram mudar logo, assim, tem pouco tempo, depois da minha conversão, depois que eu me tornei adventista, foi que as coisas começaram a mudar realmente na minha vida. Então foram longos anos assim de sofrimento com pobreza, com bullying, com a gente chamava de sarro lá no sítio, né? Hoje ainda se chamam, hoje ainda falam-se Aham. esse linguajar lá, e ninguém utiliza o termo bullying. Mas o bullying ele deixa sim sequelas. Eu tenho isso em mim, mas isso de uma certa forma me trouxe força, me trouxe coragem para lutar e para buscar os meus sonhos, né? Você fala muito disso, né, da tua força de buscar os seus sonhos, de viver uma realidade diferente. Essa motivação estava muito aí dentro de você mesmo? Existiu algum fator que te levou até essa motivação, doutor? Assim, eu acho não, tenho certeza, acho que o principal fator isso era Deus. Apesar de eu não conhecê-lo naquele momento, né, eu sempre tive uma comunicação com Deus, né? Meus pais eram católicos, mas não eram católicos assíduos, né? Eram católicos de nome, iam pouco à igreja, e eu ia, e eu ouvia, e eu tentava praticar, e eu acreditava nisso. Então, assim, acho que o meu ser maior, a minha confiança maior sempre foi em Deus. E talvez por isso eu nunca tenha perdido a esperança de lutar, de vencer, de ser uma pessoa melhor, de trazer é, algo para minha família, né, diferente do que a gente já tinha passado, diferente do que tínhamos vivido. Como é então que aquele Deus que você já tinha um contato se torna algo fundamental na tua vida, se torna algo ou alguém tão presente, tão motivador para que você lutasse
contra a pobreza e vencesse eh, possibilidades muito comuns para você, para algo surreal para alguém naquela condição? Bom, como eu disse, os meus pais eram católicos e eu frequentava regularmente a igreja, né? Cheguei a fazer a primeira comunhão, não consegui concluí-la totalmente porque eu vi algumas coisas que eu não concordava. Porque eu já tinha ouvido falar de um pessoal, uma família que guardava o sábado. Eles eram nossos vizinhos, né? E eu sabia por alto. Assim, nós não tínhamos contato, não éramos amigos, mas o meu pai falava, aquele pessoal não come carne de porco, aquele pessoal não trabalha no sábado. Mas eu nunca entendia, na real, o porquê disso, né? Biblicamente, nós, apesar de sermos católicos, a gente não lia regularmente a Bíblia, estudava o livreto que recebíamos da igreja. E o tempo foi passando, depois, esse tempo todo da minha infância, nós morávamos em uma cidade chamada Rolim de Moura, que era no interior do estado de Rondônia. Acabamos nos mudando depois para uma outra cidade, se chama Nova Brasilândia, que também é uma cidade do interior, um pouco mais interior, é uma cidade de zona rural, bem distante da capital, em torno de 580 quilômetros. E lá as coisas começaram a mudar, né? O meu pai começou a trabalhar um pouco mais e eu comecei a ter mais contato com outras pessoas, né? E foi através da família de um irmão chamado Davi que eu conheci a Igreja Adventista. E ele logo ofereceu um estudo bíblico para mim, né? E eu prontamente, sedento pela palavra, aceitei o estudo bíblico. Eu lembro que em 30 dias eu estava batizado. E a minha vida mudou da água para o vinho. Eu só vou fazer uma retrospectiva rápida para que consigam entender melhor, né? O meu ensino, como eu disse, o meu ensino primário foi naquela escola da zona rural, onde todos estudávamos ao mesmo período. O meu ensino fundamental eu fazia num sistema chamado Procampo. É um sistema que só existe nesse município que se chama Nova Brasilândia, é um município do estado de Rondônia. Então, como eu sempre gostei de estudar, tinha que deslocar 14 quilômetros de estrada de chão para estudar ou morar na cidade. Mas meus pais não tinham condições de me bancar na cidade e eu tinha que trabalhar na lavoura com eles. Então eu comprei uma bicicleta, então eu pedalava esses 28 quilômetros todo dia para estudar. Uau. Por 6 meses eu fiz essa rotina. Quando eu completei 18 anos, foi onde eu conheci a família do irmão Davi. 30 dias depois do estudo bíblico, eu estava batizado. E a minha vida transformou. Aí eu comecei a frequentar a igreja da região lá, que era uma igreja na zona rural, lá na linha 05. A linha é um local, uma zona bem rural mesmo, bem interior, onde só tem pessoas que trabalham na lavoura. E começamos a frequentar a igreja regularmente aos sábados, às quartas à noite, o domingo à noite. E comecei a frequentar também a igreja central da cidade de Nova Brasilândia, né? Foi onde eu comecei a ver o mundo de forma diferente, né? A conhecer pessoas mais influentes. E logo eu tinha um concurso público para agente comunitário de saúde e eu fiz essa prova e passei. Uns 60 dias depois de eu ter me tornado adventista, eu já passei no meu primeiro concurso público, né? Ou seja, o primeiro milagre que eu considero na minha vida aí foi a minha transformação. E desde que eu me tornei adventista, as bênçãos foram tantas, né? Tantas que eu jamais imaginei que conseguiria chegar onde estou, né? Deus Amém. realmente ele transformou a minha vida de forma radical. E muitos da minha família, amigos, colegas enxergam isso. E o senhor escolheu a medicina, doutor? Já era um plano antigo ou foi uma coisa já dessa época? Por que a medicina? Então, nunca na vida, assim, eu imaginei que seria médico, né? Porque eu não conhecia outra coisa a não ser a lavoura, né? Ao trabalhar na agricultura. E quando eu me tornei adventista, 60 dias depois, abriu esse concurso público ali na linha mesmo, que a gente chama, que é linha, é uma espécie de uma travessa, uma estrada de chão,
e moram várias famílias na frente dessa estrada. E abriu o concurso público para agente comunitário de saúde, é o famoso ACS que nós chamamos. E foi ali que eu comecei a me interessar pela medicina, pela saúde. Na ocasião, o governo federal acabou nos dando um curso de auxiliar de enfermagem, era um curso grátis, né? Mas eu teria que me deslocar para a cidade para fazer esse curso, né? Então eu tinha que, mais uma vez, pedalar alguns quilômetros para conseguir. Então eu fiz esse curso e durante o curso eu ouvia dos meus professores falando: Rogério, você tem muita facilidade de aprender, você tem mão muito boa para fazer as coisas, você poderia fazer enfermagem. Foi aí que nasceu o meu sonho. Entrar em uma faculdade pública seria quase impossível, com o ensino que eu tinha, com a base que eu tinha. Entrar em uma faculdade particular, humanamente possível para mim, porque o que eu ganhava era não dava para pagar um terço da mensalidade da faculdade. Mas Deus colocou algo em meu coração e eu jamais desisti dos meus sonhos. Nasceu esse sonho, eu falei, eu vou lutar por isso. Então, eu comecei a estudar, a me programar, e eu sabia que tinha uma cidade chamada Rolim de Moura, que eu inclusive já tinha morado lá, que se eu passasse no concurso lá, eles me pagariam 30% do valor da mensalidade. Isso fazia parte do plano de cargos e salários dele. E eu fiz o concurso e passei. Fiz outros concursos para o governo do estado e para outro município onde abriu a faculdade de medicina, que foi a cidade de Cacoal, e passei também. E comecei a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo, ou seja, uma jornada de 120 horas. Eu falei, poxa vida, com esse salário eu consigo pagar a mensalidade da faculdade. E aí foi aonde tudo começou. A gente, quando conversa com alguém que vem de uma história de grande luta e vence, né, essas barreiras e consegue conquistar esse sonho, pode parecer que aquele momento, por ser caracterizado pela pobreza, foi um momento inútil da vida. E ouvindo a tua história, eu vejo que isso não aconteceu, né? O seu pai, como a gente disse, analfabeto, acabou se entregando para as bebidas, mas era uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente lutador. Daquele período, qual é o ensinamento que a vida, o seu pai, a sua mãe, enfim, te deu, doutor, que você carrega até hoje? O meu pai, nós fomos criados, né? Eu falo que é a base do chicote lá em casa, né? Meu pai não precisava bater na gente, ele olhava para a gente e a gente entendia a mensagem. E a mensagem do meu pai era: honra o teu pai e a tua mãe, seja verdadeiro, seja um homem sincero, acredite, apesar dele não ser um católico frequentador, ele acredita muito em Deus, e essa sempre foi a mensagem dele, né? Para que pudéssemos ser seres humanos melhores, pessoas sinceras. Meu pai é daquele tempo em que a palavra vale mais do que um contrato, a honra vale mais do que qualquer coisa. E isso ele nos passou aí com bastante firmeza e com muita dedicação. Muito bom. Você atribui também muito das suas conquistas como bênçãos de Deus, né? Você falou isso em vários momentos, que a tua vida Sim. foi sendo abençoada por Deus e você, é claro que com a tua parte também, né? O esforço, a luta, foi conquistando. Olhando para tudo que aconteceu na tua vida no passado e o que você tem hoje, doutor, qual é a tua gratidão? Quem é esse Deus na tua vida? Eu acho que Deus, para mim, ele é tudo. Né? É, com todas as dificuldades que eu tive, eu costumo falar assim, de um menino que nasceu num estado onde a pobreza reina, filho de pais analfabetos, que conseguiu se formar em médico, fazer uma faculdade de medicina total particular, trabalhando 80 horas por semana. Eu nunca reprovei, eu nunca fiz uma dependência. Eu trabalhava, eu cumpria 2 cargas horárias, 2 jornadas de trabalho e fazia medicina, né? Eu jamais imaginaria que eu chegaria onde cheguei hoje, né? Então, assim, eu atribuo tudo que eu sou hoje unicamente a Deus. Então, assim, Deus ele me colocou onde eu jamais só imaginei que chegaria.
né? Quando eu coloquei a minha vida, os meus sonhos nas mãos de Deus, quando eu deixei que os meus sonhos fossem os sonhos de Deus para mim, eu acho que isso transformou minha vida, né? Isso veio depois com a conclusão da faculdade, veio com a residência de clínica médica, veio com o meu casamento, veio depois com a residência de cardiologia e todos os milagres que aconteceram nesse período. Então, assim, eu atribuo tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, unicamente a Deus. E a Muito minha bom. fidelidade para com Ele, né? E eu gosto muito dessa fala. Eu sonhei muito, né? Como você colocou, eu tinha vários sonhos, mas à medida que eu coloquei esses sonhos nas mãos de Deus, e esses sonhos também eram os sonhos de Deus para minha vida, as coisas aconteceram. É um grande recado para a gente. Deus não quer que a gente não sonhe, não. Ele quer que a gente sonhe muito, que a gente crie coisas especiais para a nossa vida e que a gente entregue tudo nas mãos dele para que ele faça o melhor. Doutor, Com certeza. muito obrigado por ter compartilhado a sua história tão bonita com a gente e que Deus continue abençoando ricamente aí a sua caminhada, que você continue ajudando, salvando a vida das pessoas. Essa é a tua principal atribuição, né, profissional aqui nesse mundo. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado. Obrigado.